Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos. Colegas professores também, vamos aproveitar ao máximo esse momento de conhecimento, lógico, com a melhor disciplina da grade curricular, que é ciências. Então, vamos ao nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a célula. E vamos lá, não vamos perder tempo, vamos começar com a nossa primeira cartela. Trago para vocês na nossa primeira cartela os tipos de células, tá? E aí a gente tem uma classificação primária, né? Que classifica logo inicialmente uma célula em eucarionte ou em procarionte. Eucarionte, tá bem claro aí para vocês. Ele é eucarionte, toda célula que tem um núcleo individualizado, não esqueçam disso. Então, célula eucarionte tem um núcleo individualizado. Exemplos desse tipo de célula nós temos aí célula animal e célula vegetal. Outro tipo de célula de classificação é quando a célula é procarionte. Ela é procarionte quando não tem núcleo delimitado. Um exemplo dessa célula é a célula bacteriana. Mas, professora, o que é isso de ter núcleo delimitado, de não ter núcleo limitado? Vou explicar para vocês na nossa próxima cartela. Vamos lá na nossa próxima cartela. Então, aqui a gente tem um exemplo de células eucariontes. Olhem só, uma célula animal e uma célula vegetal. As células animal e vegetal possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Além disso, a célula vegetal também possui parede celular e plastos, olha aí, cloroplastos. Importante falar dos cloroplastos, que eles são essenciais para a realização da fotossíntese e para a coloração, né? Você olha para uma planta, você vai ver planta vermelha, planta azul, planta rosa, os frutos coloridos também, graças aí à presença dos cloroplastos e vacúolos grandes. Agora, olhem na imagem comigo. Essa aqui, célula animal, dizemos que essas células possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, você tem uma membrana que envolve a célula. O que preenche a célula, um fluido gelatinoso, onde estão submersos organelas, é o citoplasma e o núcleo. Observem o núcleo aqui bem organizado, delimitado, e dentro desse núcleo é onde fica o material genético. E na célula vegetal, além dessas estruturas que nós já falamos, elas possuem também, olha aqui, uma parede celular. Nós vamos ver mais na frente que nós humanos nos aproveitamos dessa característica das células vegetais. E também possuem o cloroplasto, olha aqui o cloroplasto, que tem uma forma como se fossem grãos amontoados um em cima do outro e grandes vacúolos que ocupam às vezes até uma grande parte dentro da célula. Na nossa próxima cartela, nós vamos mostrar para vocês a nossa próxima imagem, vamos trazer aí para vocês. Olha, lembra que eu falei que a gente se aproveitava aí de alguma estrutura, dessa estrutura da célula vegetal, e aí as células estão mais próximas do que nós imaginamos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Verifiquem aqui, olha, a célula vegetal, a gente aproveita aí essa parede celular, tira aí a celulose e aproveita para fazer o quê? Papel, isso mesmo, seu caderninho aí que você está anotando, a sua agendinha aí que você está usando, ela tem aí origem lá nas árvores, né, compostas aí de células vegetais. Outro exemplo também que a gente vai trazer, que a gente pode identificar a presença de células na nossa vida, é aí nosso próximo exemplo. Eu estou trazendo para vocês o quê? Nosso querido tucumã, que a gente adora comer no pãozinho, né? Ou cru mesmo, vai de qualquer jeito. Eles possuem essa coloração por quê? Por conta da ação dos cloroplastos. E aí eu estou trazendo para vocês o exemplo do tucumã e da cenoura aí com essa coloração amarelada, laranjada, né? Responsável por essa coloração, como a gente já falou, são os cloroplastos. E assim, outras cores na natureza. Então, agora, a gente já falou aí de célula animal, célula vegetal, que são células
eucariontes, ok, possuem, né, o núcleo individualizado, mas agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo de célula, que são as células procariontes, e aí trazendo para vocês um exemplo é a célula bacteriana. A bactéria é um exemplo desse tipo de célula procarionte. E o que são essas células procariontes? Leiam comigo aí. São células procariontes que não possuem núcleo. O principal exemplo desse tipo de células são as bactérias. Mas, professora, não possui núcleo, isso significa que não tem material genético? Nada disso, tá? As bactérias, elas possuem material genético. Diferentemente das células eucariontes, esse material genético não fica organizado no núcleo. Olha aqui onde ele está. Ele está aqui, ó, espalhado aí, né, disposto por cima, em cima do citoplasma. Então, quando uma célula não possui o núcleo organizado, a gente diz que ela é uma célula procarionte, porque não tem delimitação do núcleo. O material genético fica aqui, isso aqui é material genético, tá? O material genético fica aí disperso sobre o citoplasma. Não esqueçam disso, ok? E vamos continuar na nossa próxima, no nosso próximo exemplo aí, vamos continuar falando de como nós encontramos, como podemos vivenciar que existem essas células e elas fazem parte do nosso cotidiano. E aí eu trouxe outro exemplo para vocês. Olha aí, o iogurte e o vinho, né, participam da produção desses alimentos, quem? Nada mais, nada menos que as bactérias. As bactérias agem aí, né, na produção tanto do iogurte quanto do vinho, e elas são muito importantes na fabricação, ali na textura, no sabor, fazem parte e são comercializadas para a produção desses alimentos. Então, aí, se você já tomou um iogurte, se você já bebeu uma taça de vinho, você sabe aí que já consumiu um produto oriundo ali da participação de bactérias, né, de células bacterianas, da bactéria. E aí, a gente está falando aqui de célula, professora, mas o que é célula? Como é que eu posso definir célula? E aí, leiam comigo na nossa próxima cartela, anotem aí o que vocês consideram importante. A célula é a menor parte estrutural e funcional de um organismo. A célula é a menor parte que faz um organismo funcionar. Importante falar isso porque tudo acontece dentro da célula. Todo o metabolismo do corpo humano acontece e inicia nas nossas células. E elas também têm funções, ela também faz as funções de respiração, digestão, excreção e etc. Tá? E quem faz essas atividades dentro da célula? Então, essas atividades acontecem dentro das células por estruturas denominadas organelas. Então, são as organelas que realizam essas atividades nas células. E agora nós vamos ver um pouquinho de cada uma delas e quais são as suas funções. A primeira delas é a mitocôndria. Não podemos esquecer que a mitocôndria é uma organela primordial. Ela existe nas células mais primárias, ela já está presente. Então, a mitocôndria é uma organela que ela é responsável pela respiração celular, tá? Ela tem esse formato aqui meio que de um feijãozinho e ela é responsável por realizar a respiração celular. Outra organela que eu trago para vocês são os lisossomos, que são organelas responsáveis pela digestão celular. Importante falar, a célula também tem os processos de renovação celular. Então, quando se precisa renovar alguma outra organela, alguma coisa não tem mais função dentro da célula, a outra organela ficou velha, precisa ser trocada, então o lisossomo faz aí a digestão, ajudando, auxiliando na renovação celular. Vamos lá para outro, ribossomos. Os ribossomos são organelas responsáveis pela síntese de proteínas. Eles são muito importantes dentro da célula. E a presença ou a ausência deles no retículo endoplasmático, que é a organela que nós vamos ver daqui a pouco, diferencia os tipos de retículo. Mas o que você precisa saber é que os ribossomos eles são fundamentais para a síntese de proteínas.
próxima estrutura, a próxima organela que eu vou mostrar para vocês é o complexo de Golgi, complexo golgiense. Organela responsável pelo armazenamento das proteínas. Observem na imagem como ele parece realmente vários saquinhos, um em cima do outro, né? Várias sacolas, porque essa é a função do complexo golgiense. O que a célula produz é ali armazenado nessa organela. E aí a próxima estrutura que a gente traz para vocês é o retículo endoplasmático. Organela responsável pelo transporte de substâncias dentro da célula. Então, ele funciona como, na célula, uma rede de estruturas, de filamentos que fazem a comunicação na célula, tá? E ele pode ser, lembra que eu falei sobre o ribossomo, a ausência ou a presença dele aí junto com o retículo endoplasmático, ele pode ser liso ou rugoso, tá? O liso não possui ribossomos aderido à sua parede, olha, aqui a gente tem um exemplo aqui, não possui ribossomos, então o que não possui ribossomos, ele é o retículo endoplasmático liso. E o que possui ribossomos, que são esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aqui no desenho, ele recebe o nome de retículo endoplasmático rugoso. Então, teve ribossomo, a gente sabe que é um retículo endoplasmático rugoso. Não teve ribossomos, é o retículo endoplasmático liso. Muito bem. A nossa próxima estrutura, a nossa próxima cartela, nós vamos mostrar para vocês uma visão geral de uma célula com essas organelas que nós mostramos para vocês. Observem aí nesse desenho, como a gente traz para vocês aí todas as estruturas, como elas se organizam. Reparem aí que esse exemplo é um exemplo de uma célula animal, né? E é uma célula eucarionte. Por quê? Porque tem um núcleo ali, olha, observem um núcleo ali individualizado, né? Completamente organizado, com material genético ali dentro. E aí você vê todas essas estruturas, nós citamos algumas para vocês, todas essas estruturas com as suas funções. Identificando também ali, ó, o citoplasma, né? Vou mostrar aqui para vocês o citoplasma, que é esse líquido aqui, ó, esse gel, esse fluido que preenche a célula e as organelas ficam ali submersas a ele, tá bom? E agora a gente falou de célula e como que de uma célula, professora, a gente origina um organismo, porque a gente sabe que todo ser vivo, ele é originado de células. Eu preparei um alfa aqui para vocês acompanharem comigo essa evolução. Vamos lá? Então, inicialmente, nós temos aqui os níveis de organização celular e eles começam com célula. Olha aqui, célula, deixa eu afastar aqui um pouquinho para vocês verem aqui direitinho, olha aí, célula. Depois da célula, nós vamos ter um agrupamento de células, eles formam um tecido, olhem só. O tecido forma um órgão, né? Esses órgãos se comunicando, eles vão formar um sistema. E esse sistema, aí a gente vai ter um corpo humano aqui com vários sistemas, né? Esses sistemas se conversando vão formar o quê? Vão formar um organismo. Então, não me esqueçam. Vou pedir para nossa diretora passar de novo aí para vocês esse nosso croma e nós vamos acompanhando aí. Célula, depois de célula nós vamos ter tecido. Depois de tecido, nós vamos ter órgão. Depois de órgão, nós vamos ter os sistemas. E esses sistemas vão formar os organismos. Isso aí são os níveis de organização do nosso corpo humano. Níveis de organização de desenvolvimento celular. Acompanhem lá comigo na cartela. Níveis de organização são níveis em que podemos observar como as estruturas de um ser vivo estão dispostas. Então, igualmente como a gente mostrou para vocês, você vai ter aí célula, depois esse agrupamento de células vai constituir um tecido. Esse tecido vai se organizar e ter funções próprias e vai formar um órgão. Esse órgão vai conversar com outros órgãos e organizar um sistema, e aí a gente tem um corpo humano com vários sistemas, a gente tem sistema circulatório, a gente tem sistema excretor, sistema respiratório, enfim, esses sistemas vão formar um organismo, é assim que começa, ok?
assim que inicia com célula e aí chega na formação do organismo. E agora, com esse monte de conhecimento que a gente mostrou aqui para vocês, eu trago questões para vocês para a gente responder na nossa dinâmica local interativa. Tudo bem, trago aí para vocês a questão 1, tá? Essa questão eu trago no final dela um desenho. Ah, não foi nessa questão, desculpem. Questão 2, tá? É outra questão aí, leiam direitinho, revejam o que a gente ensinou, que vocês vão conseguir responder rapidamente. E a questão 3, olha só, vou falar rapidinho sobre esse quadro. A gente está mostrando para você aí um nível de organização e um exemplo. O primeiro já está respondido, é célula e o exemplo é uma célula da traqueia, está respondido. Na segunda linha, você vai ter o exemplo respondido. E de que se trata? Aí você vai colocar aí no número 1. De que se trata isso? O terceiro, a mesma coisa. No quarto, a mesma coisa. Você vai ter o exemplo e vai preencher na coluna que não está, o que está faltando. Se tiver o exemplo no nível de organização, você escreve onde está a coluna do exemplo. Então, boa atividade. Daqui a pouco a gente volta para a correção.
aí, gostei de ver muita gente falando no chat. Falem mesmo, diga aí qual é a escola que você está matriculado, de que município você fala, para eu dar um alô aqui para vocês. Muita gente na dúvida se é para copiar, se não é para copiar. Gente, pode bater um print sim, coloca no caderno só a resposta, depois organiza direitinho, mas não deixem de participar, tá bom? E vamos então para a resposta da nossa DLI. Vamos lá. A primeira questão eu mostrei para vocês aí. Desenhe cada um dos 3 tipos de células estudados em classe, aí nós estudamos animal, vegetal e bacteriana. Identifique na animal, eu pedi para identificar membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, o que a gente faz aqui? Lógico, com certeza que vocês devem desenhar melhor do que eu. Então, numa célula animal, a gente viu que a célula ela tem um núcleo, né, bem delimitado, e ele pediu para identificar membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, aqui você vai colocar que é a membrana, né, o citoplasma é o que preenche a célula, né, e o núcleo. Muito bem. Se você desenhou algo parecido com isso, parabéns, você acertou. E aí, na letra B, na vegetal, ele pede para você identificar parede celular e plastos. E a gente viu que a célula vegetal, ela possui aqui um formato mais retangular. Opa. E aí, se você considerou essa parte externa da célula como parede celular, você acertou. Então, além da membrana, tem também parede celular, né? E dentro, pediu também para você identificar os plastos. Eu mostrei para vocês, né, que os plastos parecem aqui vários grãos, um em cima do outro. Então, se você desenhou algo parecido com isso, você acertou. Aqui você vai ter os plastos. Muito bem. E aí, na letra C, ele pede para desenhar na célula bacteriana, você identificar o material genético. A gente viu que a bactéria, ela não possui, né? Ela não possui aí um núcleo organizado, delimitado. E o seu material genético, ele fica como? Ele fica aqui, ó, espalhado aqui, né? Disperso no citoplasma. Então, se você desenhou algo parecido com isso, você acertou. Vamos para a segunda questão. Escolha uma organela, desenhe e escreva sua função. Nós mostramos aí várias organelas para vocês, né? E aqui eu vou mostrar só uma, a gente mostrou para vocês aí uma mitocôndria. E aí você pode escolher das diversas que nós mostramos e escrever a função. A gente sabe que a mitocôndria é organela responsável pela respiração celular. Deixa eu arrumar aqui, fazer de novo aqui uma mitocôndria, né? A gente desenhou, mostrou para vocês como é o desenho da mitocôndria. E a função dela é respiração celular. Então, você pode escolher uma que nós mostramos aí ou pesquisar e desenhar e colocar a sua função. Na questão 3, a gente tem uma tabela e aí você tem nível de organização e exemplo. A gente viu que tudo começa na célula. Então, aqui, colocamos nível de organização, célula e demos um exemplo aqui, ó, célula da traqueia, né? E aí, depois da célula, está vazio aqui, mas tem um exemplo aqui de epitélio respiratório. O epitélio é o mesmo que tecido. Então, depois da célula, você sabe que vem o quê? Tecido. Quem respondeu corretamente, parabéns. A traqueia nós sabemos que é o quê? É um órgão. Então, observando aí os níveis, olha só, célula, tecido, órgão, sistema, e aí ele quer saber de que sistema, né, nós estamos falando. Então, aqui, traqueia, tecido respiratório, o sistema que está se falando aqui é o sistema respiratório. Se você respondeu respiratório, está certo. E por último, como a gente acompanhou os níveis de organização, célula, tecido, órgão, sistema, e por último a gente sabe que forma um organismo. Ok? Então, organismo, e aí como exemplo,
ele deu aí um ser humano. Vamos dar uma olhada nos comentários dessas questões, porque a gente tem aí colegas professores acompanhando e podem auxiliar aí os alunos com os comentários e também participar, tá? A gente está mostrando e postando aí para vocês também no chat os cadernos digitais, para quem ainda não teve acesso. Lá a gente tem conteúdos, né? Além dessa explicação, tem o conteúdo dessa aula, tem outras atividades e é muito importante que você participe. Vamos lá ver os gabaritos rapidinho? Vamos lá. Na questão 1, a gente está aí com a questão 1, ok? Olha aí, a resposta é pessoal, mas a gente espera que o aluno faça 3 desenhos identificando o lugar correto das estruturas. A questão 2, ela também é uma resposta pessoal e também a gente espera que o aluno escolha uma das organelas apresentadas em classe e faça o desenho simples e coloque a função de escrita na cartela. Na questão 3, a gente viu aí o comentário é para que você consiga identificar os níveis ali, olha, de organização, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Muito bem, a gente encerra aqui esse momento de aprendizagem, uma grande satisfação estar com vocês e até a próxima para que a gente possa cada vez mais aprender essa matéria maravilhosa que é ciências. Até mais!